Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos bem-vindos, que todos estejam bem e em paz. O Instituto Espírita Amigo Germano prossegue com as suas exposições doutrinárias aqui pelo Facebook, na sua meditação com Jesus. E o tema de hoje é evolução. Evolução é o nome do jogo. O Espiritismo é o famoso tripé: ciência, religião e também filosofia. E a boa filosofia é aquela que contribui para o crescimento das pessoas. E muitas vezes essa contribuição da filosofia vem na forma de perguntas, de provocações. E o momento que nós estamos vivendo hoje no mundo, com esta pandemia que virou todos os cantos da sociedade de cabeça para baixo, parece que estamos sendo conduzidos, ou eu diria emparedados, como que forçados a responder perguntas, a pensar profundamente em questões muito importantes de nossas vidas, que não dizem respeito somente à vida material, mas que transcendem também para o aspecto espiritual. Esse é o objetivo da fala de hoje, trazer algumas perguntas sob a ótica espírita para que juntos possamos refletir e, quem sabe, o momento exige isso de todos nós, que possamos mudar, sim, atitudes. Sempre há espaço para melhoria, para mudança de atitudes. E elas vêm pela reflexão. Então, faço uso aqui, peço socorro a Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Comenta a espiritualidade que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. A astronomia assina embaixo, diz que há muitas moradas sim na casa do Pai. Somente na nossa galáxia, que é pequenininha, temos aí entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Digamos que cada estrela tem aí, não seja como o sistema solar, que tem 8 planetas, tem aí 2 planetas. Então já se faz uma ideia de quantos planetas existem só na Via Láctea. Ou seja, é morada na casa do Pai, que não acaba mais. E essas moradas, falando da nossa galáxiazinha, já evoluem praticamente junto com o universo há 13 bilhões de anos. Ou seja, é espaço para evolução. E essa evolução se dá no universo, literalmente, do pó, da poeira cósmica, até as grandes estrelas, até os grandes aglomerados estelares. Assim como também nós evoluímos aqui na Terra, desde o mineral até o hominal, até um dia alcançarmos a angelitude. Da mesma forma, evolução é o nome do jogo, a evolução acontece moralmente com os mundos. E disso a doutrina espírita nos fala muito bem quando explica que temos os mundos primitivos, as primeiras encarnações da raça humana, os mundos de expiação e provas, nosso momento atual, onde ainda domina o mal, os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem forças, buscam a convalescença, buscam reunir forças para seguir em frente, já é um mundo bem melhor. Os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e os celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Nós vamos chegar lá. Referências de Kardec a outros mundos, a obra, a doutrina espírita, a literatura básica espírita traz inúmeras referências a outros orbes, a outros mundos, já se colocando à frente da ciência anos-luz, para usar uma linguagem astronômica, no que diz respeito à confirmação da vida em outros mundos. Se pegarmos aqui, por exemplo, o próprio Humberto de Campos, ele foi até Marte. Ele foi até Marte, fez uma visita junto com uma equipe espiritual a Marte e viu com os próprios olhos como é a vida lá, uma vida mais sublimada, mais espiritualizada. Temos inúmeras referências a Vênus, a Saturno, a Mercúrio na obra espírita. Estamos falando de Kardec. Revista Espírita, abril de 1858. Conversas familiares de além-túmulo, questão 23. Kardec está conversando com o espírito de Bernard Palissy e pergunta para ele o seguinte:
Qual a base da alimentação dos habitantes de Júpiter? Ele fala de Júpiter porque ele já sabia, pela conversa que tinha evoluído, que Bernard Palissy está vivendo em Júpiter. Mozart também vive em Júpiter, e quem diz isso não sou eu, é o próprio Kardec na Revista Espírita, ou seja, uma morada cheia de espíritos. Então Kardec pergunta, reforço, qual a base da alimentação dos habitantes de Júpiter? É animal e vegetal, como aqui? Responde então Bernard Palissy, puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais em Júpiter. Aí eu trago para a conversa aqui Chico Xavier, o nosso Chico, na obra Cartilha da Natureza, capítulo Os Animais. É uma psicografia do espírito de Casimiro Cunha. Casimiro Cunha, pelas mãos do Chico, diz o seguinte: a lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens, os homens cuidam dos animais. A pergunta de caráter filosófico espírita que fica aqui para a reflexão de todos, para uma reflexão amorosa, fraterna, desapaixonada de todos, é: até quando esperaremos nós, aqui no planeta Terra, para proteger nossos irmãos, todos os irmãos, inclusive os irmãos da animalidade, os quais nos servem com suas vidas para o nosso alimento? Ou seja, até quando vamos aguardar para proteger o reino animal? Sendo que, da mesma forma que somos protegidos pela espiritualidade amiga, deveríamos estar protegendo também os nossos irmãos inferiores. É a primeira pergunta do dia. Seguindo Kardec, a gente fala agora de nosso lar. Não é exatamente um outro orbe, mas é uma cidade espiritual pertencente à Terra, que vive uma realidade bem diferente em termos de evolução moral. Então, em nosso lar, André Luiz e Lísias conversam sobre as águas. O André Luiz acaba descobrindo que o gerenciador das águas na cidade de nosso lar é o Ministério da União Divina, que trata exclusivamente das conexões da cidade com as esferas mais altas, esferas elevadas. Vejam só a importância da água. A água está a cargo do ministério mais elevado de nosso lar. Então Lísias nos puxa as orelhas da seguinte forma: o homem é desatento há muitos séculos. O mar equilibra-lhe a moradia planetária, o elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. A pergunta provocativa de caráter filosófico espírita que eu deixo aqui a todos é: sendo a água objeto sagrado de alimentação e remédio, até quando desprezaremos a sua importância fazendo o que nós fazemos hoje? Por exemplo, lançando o infame plástico nosso de cada dia pelas ruas, e das ruas esse plástico vai para os rios, ganha os mares, formando verdadeiras ilhas de plástico em pleno oceano, ferindo a natureza e ferindo inclusive os próprios animais que acabam ingerindo o plástico em situações dramáticas de dor. É a importância da água lá, em nosso lar, e a importância ainda muito pequena que nós damos à água aqui no planeta Terra. Então fica mais uma pergunta. Segue Kardec. De todos os planetas, é Kardec que fala na Revista Espírita, de novo, de março de 1858. De todos os planetas do Sistema Solar, o mais adiantado sob todos os aspectos, de novo, é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Bons, eu não disse puros. São espíritos bons, mais elevados, mas ainda não atingiram o estado de pureza espiritual plena. Diz então Chico, Emmanuel, pelas mãos de Chico, na obra Paciência: perante a eterna sabedoria, todos estamos interligados. As pedras e as flores, os animais e os homens,
os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. Pergunta que fica aqui, de caráter de novo filosófico e espírita, é: a exemplo de Júpiter, que fica aqui pertinho, 700 milhões de quilômetros, por que não acelerar a transformação da alma em um reino particular, onde o bem e a justiça para com todos os próximos, todos, a natureza e os animais inclusive, seja a regra? O que está dentro estará fora, ou seja, por que não fazer da nossa alma um reino de bem, justiça e de amor a todos os próximos, irradiando esse bem então para o nosso entorno, como em Júpiter? Meus amigos, já finalizando aqui essa fala rápida e despretensiosa, nós vivemos tempos de transição, tempos de provas, tempos para pensar muito e não ter medo de mudar. O mundo de regeneração, fica aqui mais últimas perguntinhas do dia. O mundo de regeneração, na opinião dos amigos, combina, por exemplo, com a virulência nas redes sociais, nas ruas e nas relações? O mundo de regeneração que está aí combina com ideologias segregacionistas, questões tão inúteis e estéreis envolvendo discussão sobre raça, sexo, credo, política? O mundo de regeneração, o mundo novo, combina com, por exemplo, matadouros e o extermínio ainda de bilhões de vidas? Ficam as perguntas. Perguntas são sempre muito importantes para que possamos crescer. Que não tenhamos nenhum temor em fazer as perguntas, pensar a respeito e cada um de nós, ao seu tempo, dar o passo seguinte rumo à mudança, à reforma íntima. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima.